Louvores a Deus canal. Deixe seu comentário. Ative as notificações. Olá, povo abençoado de Deus, eu sou Renato Júnior. Sejam todos muito bem-vindos a Louvores a Deus canal. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. É com grande alegria celebramos a festividade do nosso querido padroeiro Santo Antônio na nossa cidade de Caraíbas, Bahia. Unidos em oração, fé e gratidão, vamos meditar a palavra de Deus e aprender com o exemplo do Imaculado Coração de Maria e de Santo Antônio, homem apaixonado pela palavra do Senhor. Palavra bíblica. A liturgia de hoje nos ensina que Deus realiza maravilhas na vida daqueles que confiam nele. Agora, vamos ouvir o sermão com o Padre Bruno Porto. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente. E em toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar assim. Maria de Nazaré, Maria me castigou bem forte, fez mais forte
forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. No meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Amados irmãos, amadas irmãs, visitantes que estão aqui hoje participando desta solenidade da festa de Santo Antônio, o nosso padroeiro paroquial. Saúdo também Dona Dilma, minha mãe, vem também participar conosco. Pois bem, hoje nós celebramos o dia glorioso, a festa dele, o nosso excelso padroeiro, Santo Antônio. Foram 12 dias de profunda espiritualidade que foram nos apresentados em cada liturgia de cada noite deste trezenário, juntamente com as temáticas sobre o ano diocesano da família. Como também nós refletimos sobre a exortação apostólica do Papa Leão XIV, Dilecte Te, sobre o amor e o cuidado para com os mais pobres. O tema central da festa que refletiremos hoje e que faz esse coroamento de toda a trezena celebrada é justamente este: Santo Antônio, modelo de cuidado e de amor às famílias e aos pobres. Vamos repetir juntos? Santo Antônio, modelo de cuidado e de amor às famílias e aos mais pobres. Mais uma vez, Santo Antônio, modelo de cuidado e de amor às famílias e aos mais pobres. Santo Antônio é visto como conselheiro das famílias, principalmente as que estavam em crise na sua época. Ele aconselhava também os jovens que estavam se conhecendo pelo namoro, orientavam esses jovens sobre o valor da vida matrimonial, pois sabemos o quanto é sagrado para a igreja a família. Meus irmãos e minhas irmãs, não há outro caminho de nós nos santificarmos, não há outro caminho de não buscarmos a salvação se não for pela nossa família. Se a nossa família não viver os valores cristãos, estamos todos perdidos. Deus se comunicou à humanidade pela família e jamais de outra forma. Não teve outra forma que Deus se comunicou senão pela família.
desde a família de Adão e Eva, até a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, no qual desta família veio ao mundo, se fez morada, o Filho amado do Pai, para realizar de uma vez por todas o plano salvífico de Deus Pai. Na família que aprendemos a palavra obediência. É na família que aprendemos o nome de irmão. É tão triste as famílias que não querem ter filhos. É tão triste as famílias que só querem ter um filho. Deve ter mais alguns filhos. Como é que o filho vai entender a palavra de irmão se eles não têm um irmão? Como é que pode uma família, em vez de querer gerar filhos, prefere gerar pets, gatinhos, cachorrinhos, em vez de gerar vida, em vez de gerar aquilo que é o fruto correto diante do plano de Deus, que é a dignidade e a vida humana. Ah, meus irmãos e irmãs, é na família que aprendemos a respeitar o outro, que sabemos o que é o limite. Não tem outro caminho senão na família. Na família também, nós aprendemos a reconhecer os sinais de Deus que nos chama a uma vocação específica na vida da igreja. Como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, Deus já nos chama e nos elege desde o ventre materno de nossas mães. Além de Deus nos chamar à vida pelo amor, pelo sim, pela entrega dos cônjuges, dos nossos pais, que por amor decidiram sim, decidiram a vida matrimonial e nos deram a vida. Nós existimos aqui porque um dia o nosso pai e nossa mãe se amaram, realizaram o matrimônio, e por isso nós estamos aqui hoje. Aí a gente também, no ventre da nossa mãe, no ventre da nossa família, Deus nos deu a vida, Deus nos deu a criação divina para sermos seus filhos amados em Cristo Jesus, pelo batismo, quando nossos pais procuraram a igreja para que fôssemos todos e todas batizados. Também é na família que nós aprendemos a discernir uma vocação específica que Deus nos chama. Cada um de nós temos uma vocação específica na vida da igreja, seja a vocação matrimonial, a vocação sacerdotal, a vocação laical e os diversos ministérios. Aprendemos isso na família também. Ah, meus irmãos e irmãs, se um casal não compreende estes valores, a importância do que é sagrado na família, não honra o seu lar, não vive a sacralidade na família, está tudo complicado. Se o seu matrimônio não é por toda a vida, se não estão abertos para a procriação ou geração de filhos, que deve educá-los nos valores humanos, ajudá-los com seu testemunho a discernirem a vontade de Deus em sua vida. Se essas famílias não vivem esses valores, essa família, infelizmente, está no caminho da desobediência ao projeto de Deus, vivendo, infelizmente, o drama da desobediência de Adão, que só trouxe fracasso para esta primeira família. Na segunda leitura de hoje, meus irmãos e irmãs, somos chamados a compreendermos que, como extensão da família sanguínea, somos também uma família eclesial. Aliás, a gente, como igreja, nós aprendemos a ser comunidade eclesial por meio da família doméstica, que é a nossa família.
Somos uma família eclesial, de que compreendemos que na igreja nós não somos rivais de ninguém. Não devemos, dentro das nossas comunidades, criar panelinhas, criar guetos ou grupos fechados, para ver quem manda mais ou manda menos, puxando o tapete do outro. É tão triste, meus irmãos e irmãs, quando numa comunidade de fé, uma liderança, um grupinho, deixa-se favorecer o eu, quer favorecer o ego, quer favorecer a sua personalidade, quer favorecer o seu personalismo. Isso atrasa a comunidade, isso atrasa o comprometimento do Evangelho. É tão triste quando um membro de uma comunidade olha para o outro não como um irmão de caminhada, mas como um rival. É tão triste como uma comunidade quer se destacar mais do que a outra. A minha comunidade é isso, a minha comunidade é aquilo, tudo na minha comunidade. Isso é triste. É triste quando nós cristãos queremos prejudicar o outro, derrubar o outro, criando caminhos de destruição. Em nenhuma comunidade deve prevalecer o eu, o que deve prevalecer o nós, porque ninguém sustenta uma caminhada eclesial sozinho. A gente faz o caminho em comunhão uns com os outros. Devemos compreender, meus irmãos e irmãs, que somos diferentes uns dos outros, mas a diferença não significa que somos melhores do que o outro, mas na nossa diferença nós temos as nossas qualidades. Cada dom, cada nota faz a orquestra sinfônica ficar mais bela e bonita. Sim, pois colaboramos com um único objetivo. Embora diversos, porém unidos, nós colaboramos com um único objetivo: promover a boa nova do Evangelho no mundo por meio dos dons e talentos, carismas que Deus dá a cada um de nós. Somos chamados a sermos uma igreja sinodal, que o Papa Francisco nos chama, valorizar a todos os cristãos com seus dons e carismas concedidos pelo Espírito Santo. É tão lastimável, é tão triste, quando eu quero ajudar na comunidade e a pessoa fecha a cara simplesmente porque eu quero ajudar, porque acha que vai tomar o meu brilho, acha que vai tomar a minha missão. Meus irmãos, a igreja tem espaço para tudo. Aliás, está faltando espaço, aliás, está faltando gente. Olha o que o Evangelho diz: a messe é grande, os operários são poucos. Vamos ter que abrir mão. Deixemos de disputas de ego, pelo amor de Deus. Isso é venenoso. Isso, em vez de estar te salvando, está levando tua alma para o quinto dos infernos. Você tem que levar sua alma a Deus. Devemos aprender a sermos sinodais, a compreendermos os dons e carismas que Deus dá a todos. Tem espaço para todos. Somos uma família. Nós não somos absolutos dentro da igreja. Uma igreja que tem lugar para todos. Pois todos os nós batizados somos uma família, filhos de um mesmo Pai, recebemos o mesmo batismo em Cristo Jesus, na força do Santo Espírito. Uma igreja que não seja burocrata, que não leva o burocrativismo dos sacramentos, apontando, julgando um ao outro, é lamentável, é lastimável. Estruturas eclesiais que muitas vezes fica julgando, que bota barreiras e empecilhos para que não se realize os sacramentos, que faz uma guerra com o Pai. Pai, você permitiu que batizasse fulano? Meu irmão, eu não tenho que negar batismo a ninguém, não. O batismo é para todos. Deixemos de ser juízes hipócritas da fé. Sejamos misericordiosos.
Porque eu prefiro pecar pelo excesso de misericórdia porque a falta de misericórdia é a pior coisa que existe. Uma igreja é casa de misericórdia. Uma igreja é casa como hospital que cura os doentes, que leva o bálsamo. É essa igreja que devemos proclamar por todos os lugares por onde nós passamos. No Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus envia 72 discípulos na missão para anunciar o Evangelho. Santo Antônio, na sua pregação, estava implícito o cuidado e a justiça aos mais pobres. Ele, além de recolher pães para dar aos famintos de sua época, ele também, com sua oratória estratégica, bem carismática, ele denunciava os juízes e políticos de sua época que eram tidos como corruptos, roubavam o dinheiro do povo, promovia injustiça social. Santo Antônio, meus irmãos, também foi caluniado, foi perseguido pelos poderosos corruptos, pelos ricos corruptos, pelos gananciosos corruptos de sua época. Ele foi denunciado por ele ser justo e questionar esse sistema que gera miséria e morte. No Evangelho que nós ouvimos, a mensagem é clara. O discípulo missionário não deve levar 2 túnicas para a missão, apenas o necessário para ser mais livre para servir o Evangelho. Ter uma vida simples, uma vida humilde, curar os doentes, anunciar a boa nova do Evangelho. Lucas nos mostra uma ação prática dos discípulos missionários de Jesus, que não basta apenas anunciar o Evangelho, precisa de uma ação prática, principalmente aos mais pobres. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo não pode celebrar uma liturgia com todos amparados, bonitos, lindos, maravilhosos. Se colocar tudo em uma liturgia perfeita, bonita. Se essa liturgia, se essa celebração é indiferente aos sofrimentos humanos e ambientais. Meus irmãos e minhas irmãs, não é que a gente faz uma pregação contra os ricos, não é isso não. Ninguém quer trazer divisão à igreja, todos são acolhidos. O que a igreja questiona são os ricos avarentos, são os ricos que roubam, além de ter, roubam dos mais pobres. Esses sim são questionáveis, mas aqueles que partilham, e eu conheço muitas pessoas que têm boas condições financeiras e que dão uma vida digna aos seus trabalhadores, pagam o justo salário aos seus trabalhadores e dá até a mais daquilo que é o direito dos trabalhadores. Conheço pessoas bem financeiramente que pagam a faculdade dos seus trabalhadores, já deu até uma casa para quem trabalha. Esses ricos não, esses ricos são do bem. Esses ricos, o que eles têm, ele busca ajudar quem não tem. Eles promovem a justiça social. O que a igreja questiona são os ricos avarentos, que fazem pelo contrário, é gerar mais miseráveis e destruição no meio ambiente. Mais do que tudo, meus irmãos e minhas irmãs, Santo Antônio hoje vem nos interpelar na sua intercessão a nosso Senhor Jesus Cristo,
para que a missão da igreja possa ter esse cuidado para com os mais pobres, como Santo Antônio teve. E quais são as situações de pobreza e miséria que nós enfrentamos na sociedade hoje? Que é justamente acabar com a escala 6x1, pois essa escala precisa acabar. O trabalhador e a trabalhadora precisam de mais tempo para ficar com a sua família. Mas infelizmente o sistema do capitalismo cruel de hoje faz com que muitas famílias nessa escala 6x1 trabalhem de forma análoga à escravidão. A igreja também denuncia nos tempos odiernos todos aqueles envolvidos com o uso indevido do dinheiro público. Olha que a gente está vendo aí no noticiário, roubando o dinheiro dos aposentados, do INSS, tomando uísque de mais de 5 milhões de dólares. Isso não é correto. Esse dinheiro é de quem? É do povo, é do trabalhador, é da trabalhadora que soa, que paga o INSS. E aí mandam para esses que estão aí. Santo Antônio denuncia o uso injusto, principalmente do dinheiro público, para mancar farra de alguns, promovendo a corrupção e o sofrimento de muitas pessoas, gerando muitos miseráveis que são lesados por essas estruturas da maldita corrupção. A igreja também denuncia a destruição que se faz contra a casa comum, contra o nosso planeta. Nossa casa, ela está sendo destruída por grandes projetos empresariais ou agroempresariais que agridem nossas árvores, nossos rios, buscando seus próprios interesses mesquinhos e egoístas, trazendo a destruição ambiental. Meus irmãos e minhas irmãs, cuidado, o nosso planeta não aguenta mais. Está vindo aí o El Niño, que vai trazer muitas secas, em alguns lugares e muitas chuvas. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso não é mentira, isso é a crise ambiental. O meio ambiente não aguenta mais as estruturas destrutivas que se fazem. Já dizia Dom Alberto, grande profeta das comunidades eclesiais de base, dessa espiritualidade libertadora, com aquela voz grossa: meus amigos, Deus perdoa sempre. O ser humano às vezes perdoa ou não perdoa. Agora a natureza nunca perdoa o que faz com ela. Olha a voz profética acontecendo. Fruto do desmando, da ganância do ser humano. Enfim, meus irmãos e irmãs, a igreja também denuncia as formas de colonização dos tempos atuais, em que alguns imperadores do século XXI, Césares do século XXI, as bestas feras do século XXI, se acham na prepotência e arrogância de querer colonizar o mundo, promovendo as guerras que a gente vê. E uma dessas bestas feras confrontou o Papa Leão, chamando de fraco e falando que o Papa Leão só foi eleito porque ele era o presidente daquela nação. Essa besta fera, ela não manda no Espírito Santo de Deus. Essa besta fera é igual Nero, tem muito sangue derramado nas suas costas. Tem muito sangue inocente que morreu por conta dessas ações no mundo desta besta fera. A igreja também denuncia o uso da inteligência artificial de forma indevida, que manipulam as vozes e rostos humanos, ferindo assim a dignidade da pessoa humana. Magníficas humanas,
a nova encíclica do Papa Leão, denunciando o uso indevido da inteligência artificial, que faz de sua imagem muitas coisas erradas. E a igreja está denunciando. Ah, meus irmãos e irmãs, peçamos a intercessão, hoje celebrando o Imaculado Coração de Maria. Também lembrando hoje a sua memória, ela que antes de gerar Jesus no seu ventre, a gerou no coração, como dizia o nosso querido Santo Agostinho. Para que possamos viver sempre em nossas famílias os valores do Evangelho e possamos também compreender que um desses valores do Evangelho, como foi Maria, a mãe dos mais pobres, ó magnífica, o poderoso fez por mim maravilha, santo é o seu nome, porque ele puniu os poderosos, libertou os pobrezinhos da opressão. É a Maria, mãe da igreja, Maria de Nazaré, a mãe de todos, mas principalmente dos mais frágeis e pequenos. Que pela intercessão de Maria, o seu imaculado coração, assim como Jesus, um coração cheio de amor, misericórdia, acolhida, que possamos optar sempre pelos pobres, não aceitar, não concordar com tudo que fere a dignidade da pessoa humana e a casa comum. Assim seja. Amém. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Fica de pé, Vocês não podem pensar e sem perceber e deixa rezar que teu coração se encontra pra que gente me receber. Deus amor escolheu a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Ao celebrarmos Santo Antônio, recordamos um santo que amou profundamente a palavra de Deus. Antes de anunciar ao povo, ele guardou em seu coração. Por isso, tornou-se um grande pregador do Evangelho, um exemplo de santidade para toda a Igreja. Que nessa festa do nosso padroeiro Santo Antônio, possamos renovar nossa fé, fortalecer nossa esperança e aprender a guardar Deus em nosso coração todos os dias. Oração. Ó Deus de bondade, que nos concede Santo Antônio como exemplo de fé e dedicação ao Evangelho, concedei-nos a graça de viver segundo a vossa palavra. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, e ajudai-nos a confiar em vós nos momentos de alegria e também nas horas de dificuldades. Abençoai todas as famílias e devotos de Santo Antônio, os enfermos, os trabalhadores, os jovens e as crianças. Que nossa comunidade permaneça firme na fé, unida no amor e perseverante na esperança. Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que Santo Antônio interceda por nós e derrame abundantes graças sobre nossa comunidade. Se esta palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Deixe seu comentário e também o seu pedido de oração. Inscreva-se no canal Louvores a Deus Canal e ative as notificações para acompanhar as nossas reflexões diárias. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Viva Santo Antônio, viva o padroeiro de Caraíbas. Porque
nosso canal, deixe seu comentário, ative as notificações